Ei, gente, eu vim fazer o segundo vídeo de Aristóteles hoje, que é sobre lógica. Já fiz um sobre metafísica, depois eu vou fazer um sobre ética e política. É pra ser bem rapidinho mesmo, por isso que eu dividi em vários. Ok. Lógica é uma parte do conhecimento de Aristóteles, que Aristóteles era muito sábio, sabia de muita coisa, e um dos conhecimentos que ele disse que ele queria saber era a lógica. Eu vou ficar aqui, porque essa luz está atrapalhando. Isso, ok. Então, lógica era um jeito de adquirir esse conhecimento. Ele dividiu o conhecimento, categorizou o conhecimento em tantos jeitos, que assim, doidão. Mas um deles, então, por exemplo, deixa eu ler aqui, que eu estou cheia de referências hoje. A gente tem o conhecimento prático, que é sobre a ética e a política. Conhecimento produtivo, que é sobre poética e retórica. Conhecimento teórico, que é sobre ciência natural, física, astronomia, vida, biologia. E a gente tem a filosofia primeira, que é arqueologia, ontologia e teologia. E a gente tem, por último, a lógica. E a lógica, ele não fala como se fosse um conhecimento em si, tanto que, né, eu falei, né, conhecimento prático, conhecimento produtivo, conhecimento não sei o quê, e lógica. Lógica sozinha. Por quê? Porque a lógica não é uma ciência em si, é um instrumento pra gente fazer as outras ciências. É um instrumento pra gente chegar à realidade, à verdade, à substância, que eu falei no outro vídeo. Então, a lógica ela vai se expressar de dois jeitos diferentes, a indução e o silogismo. O que é essa indução? O que é esse silogismo? Indução é perceber as coisas na realidade. Então, como eu falei, o Aristóteles ele não achava que, tipo, igual o Platão falava que tinha dois mundos e tal. Não, ele achava que a própria realidade dava pra gente uma parte do nosso conhecimento. A gente só tinha que aprimorar ele, entender ele, processar ele pra construir um conhecimento total, puro, né? A teoria. Então, a indução vai alcançar uma compreensão do mundo pela observação da natureza. Então, por exemplo, quando a gente vai lá pro silogismo, que é a estrutura do raciocínio dedutivo, eu primeiro tenho que ter feito as minhas premissas. Vou lá pro silogismo, depois eu volto pra indução pra explicar. O que é o silogismo? A estrutura do raciocínio dedutivo. Então, indutivo, dedutivo. O dedutivo é aquilo que eu já vou pegar as minhas observações que eu fiz da natureza, ou seja, a minha indução, e vou transformar em um conhecimento maior pela relação entre eles, pela lógica mesmo que a gente conhece. Então, sabe aquele negócio de Sócrates todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal? Eu tive que primeiro pegar algumas coisas na minha natureza, na realidade. Eu tive que primeiro saber que todo homem é mortal. Como que eu fiz isso? Observando, criando uma teoria, sabendo a questão da sensação, da memória e a teoria. Então eu percebi pela natureza, pela observação, pela vida real mesmo, pelo mundo, se a gente for usar a palavra de Platão, o mundo dos sentidos, eu descobri que homens são mortais. E eu descobri que Sócrates é um homem. Depois eu falei, peraí, eu sei que homem é mortal. Eu sei que Sócrates é homem. Sócrates é mortal. Isso aí é a dedução, mas primeiro eu preciso da indução, de entender aquele raciocínio. Então é como se a gente, igual eu falei, o Aristóteles odiava essa ideia de Platão de dividir as coisas em dois e fazer, tipo, duas vezes mais complicado, saber dois mundos. Não, olha aqui, a gente tem esse mundo daqui, que eu observei as coisas, e eu apliquei esse pensamento que eu tenho aqui no mundo, nas minhas ideias, e aí eu consegui descobrir as coisinhas. E aí o silogismo, ele vai ter 3 princípios básicos, que é o princípio da não contradição, ou seja, se eu sou uma menina, eu não posso ao mesmo tempo não ser uma menina. Então, sim e o não, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, não contradição. É um princípio básico da lógica. Então, coisas opostas não podem ser uma coisa só. Então, tipo, se eu considerar que menina é o oposto de menino, eu não posso ser uma menina e um menino ao mesmo tempo. O princípio da identidade, tipo, A é igual a A. Só isso, tipo, A é igual a A. E o princípio do terceiro excluído, tipo, uma coisa tem que ser falsa ou verdadeira. Então são duas opções, tem que ser verdadeiro ou falso. Não existe, tipo, falso, but... Não, o terceiro excluído é isso. Então, lógica, indução ou dedução. A dedução, ela vai ser estruturada no silogismo, que é aquele negócio de A igual a B, B igual a C, logo A igual a C. E aí a gente vai ter 3 princípios, que é o princípio da não contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído, que é a questão de tem que ser ou falso ou verdadeiro. E aí, acabou! Agora só tem de ética e política.